Glória a Deus, paz do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã. Creio que o Senhor Jesus vai falar muito ao seu coração. Eu gostaria que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Fale para Deus falar contigo nessa manhã. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor, meu Deus, venha falar, Pai querido, profundamente, Deus, ao coração da sua igreja, Pai, que está aqui, que deixou a sua casa, que deixou o seu conforto para estar aqui na sua casa, Deus, cultuando ao Senhor. Eu oro a Ti, Deus, que nesta manhã, Pai, o Senhor, Deus, venha ministrar uma palavra de transformação na vida de cada um aqui, Deus. Tua palavra diz que ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Gostaria que vocês abrissem em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Mateus capítulo 20, verso 28. O tema da ministração é Jesus, exemplo de servo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Em outra tradução fala em resgate pelo mundo inteiro. Então, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, gente, Jesus, ele sempre enfatizava para os seus discípulos que quem quiser ser primeiro tem que ser o último. Tem que aprender a ser servo de todos, certo? Então, Jesus, ele sempre enfatizava nos seus ensinamentos para os seus discípulos que para você ser um líder, que para você ter uma liderança, você primeiro precisa aprender a servir. Ok? Primeiro precisa aprender a passar pelo processo do serviço. Se você é um cristão que futuramente deseja ser alguém talvez importante, seja talvez até mesmo dentro do seu trabalho, se você não começar das coisas pequenas, você não vai ir para as coisas grandes. Amém? Se você se escandaliza em passar um pano na cadeira, ou apenas pegar uma vassoura e varrer um cantinho assim, né, do templo, e colocar no lixo, se você se escandalizar por isso, você nunca será um líder de excelência. Porque o verdadeiro servo, ele sempre tem um coração disponível, ele sempre tem um coração disposto a servir, independente do que seja. Então Jesus, ele sempre ensinava os seus discípulos a servir. A vida de Jesus e o seu ministério, gente, foi pautada por isto: servir uns aos outros de todas as maneiras possíveis. O ministério de Jesus, ele foi baseado nisso, servir uns aos outros. Bastava apenas uma oportunidade que ele se disponibilizava para servir. Então, para Jesus nunca tinha tempo ruim. Para Jesus ele nunca tinha tempo ruim. Poderia estar caindo tempestade, poderia estar chovendo. Jesus, ele sempre estava disposto a servir uns aos outros. Pois como ele demonstraria o seu amor para com o próximo se não tivesse o serviço? Não é verdade? Diferente dos religiosos da sua época, que falavam que tinha que seguir, né? Tinha que seguir vários dogmas, né? Os fariseus, os mestres, né, falavam, você tem que seguir os mandamentos, você tem que seguir as tradições, né, os dogmas, né, porque se você seguir isso, você vai agradar a Deus. Eles ensinavam para o povo seguir aquilo, mas eles mesmos não seguiam. A autoridade deles ia lá para baixo, certo? Mas Jesus, ele prezava pelo serviço, demonstrando o seu amor, a sua empatia, a sua compaixão e a obediência a Deus Pai. Olha só que interessante.
Jesus ele falou, ó, você quer cumprir os mandamentos? Primeiro, ama o seu próximo como a você mesmo. Primeiro mandamento. Segundo, ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ame ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas. E então, esses mandamentos que Jesus Cristo, vamos dizer assim, resumiu, ele enfatiza também no serviço. Amém? Como eu posso dizer para o meu irmão, Deus te abençoe, se eu não estendo a mão para o meu próximo? Como eu posso dizer, vai com Deus, se eu não estendo a mão para ele? Amém? Então, gente, o serviço, ele é muito importante. E Jesus Cristo, ele também falava que não adiantava sacrifícios sem a misericórdia. Então, Deus, ele quer misericórdia, mais do que sacrifícios. O que adianta eu vim sempre para os cultos, sempre estar naquela rotina, naquele hábito de vir nos cultos, mas na minha vida semanal, eu não exercer essa função do serviço, que é servir uns aos outros, que é honrar a Deus servindo o meu próximo. Por isso, gente, por isso que a influência de Jesus, ele foi crescendo. Por que a influência de Jesus ele foi crescendo? Porque as suas palavras pregavam as suas atitudes. Grave isso na sua mente. As palavras de Jesus pregavam as suas atitudes. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui. As suas palavras têm pregado as suas atitudes? Aquilo que você tem dito para as pessoas, aquilo que você tem ensinado para as pessoas talvez, será que realmente você está vivendo isso? Amém? Através do serviço. Então, diante de tudo isso que eu disse até agora, diante dessa introdução, eu quero abordar alguns pontos sobre Jesus como exemplo de servo. Amém? Vamos mergulhar na Bíblia, né? Vamos dar uma volta na palavra de Deus. E o primeiro ponto que eu quero citar aqui é: Jesus foi exemplo quando serviu os seus discípulos. Diz aqui em João capítulo 13, versículo 4, diz assim: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Versículo 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. O que Jesus Cristo fez? Lavou os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Agora o versículo 12. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Versículo 14. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Então Jesus, ele demonstrou esse exemplo, para que não somente os discípulos dele naquela época pudessem seguir o exemplo dele, mas também eu e você hoje pudéssemos seguir este exemplo. Então, gente, Jesus, ele queria mostrar para os seus discípulos que, independente da posição que tenhamos, olha só, quem era Jesus? Jesus era Deus, amém? Jesus era Deus, 100% Deus e 100% homem. Ele sentia dor, sentia frio, sentia fome, sentia sede. E Jesus era mestre. E o que ele fez? Ele se rebaixou. Ele colocou a toalhinha, pegou a toalhinha, colocou aqui, abaixou e começou a lavar os pés de todos os seus discípulos. Então, independente da posição que tenhamos, precisamos ser humildes. Foi isso que Jesus Cristo queria demonstrar. Independente de qual posição você está hoje, seja humilde. Amém? Seja humilde. Porque, gente, porque a humildade precede a honra. Você quer ser honrado por Deus? Seja humilde. E precisamos servir, né? E tratar os outros como se fossem superiores a nós. Então foi aquilo que Jesus Cristo fez. Ele tratou os seus discípulos como se fosse superior a ele. Tanto é, né, que Pedro falou assim: não, Senhor, você não vai lavar os meus pés de jeito maneira. Tipo assim, não, eu que tenho que lavar os seus pés.
Aí Jesus falou, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Então, lava minhas mãos, lava minha cabeça, tipo, lava logo o meu corpo inteiro. Eu falei assim, não, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, gente, precisamos quebrar essas fortalezas que existem no nosso coração. Pedro precisou quebrar essa barreira no coração dele. E você? Existe alguma barreira no seu coração em relação a isso? Em relação a servir? Em relação à humildade? Assim como Jesus demonstrou um exemplo, eu e você precisamos também demonstrar este exemplo. E tratar as pessoas como se fossem superiores a nós. Então, isso se chama humildade, como eu já disse. Então, por isso que precisamos estar de olhos e ouvidos abertos para oportunidades e necessidades que surgir para que o reino de Deus seja edificado. Então, gente, as oportunidades vão surgir e você precisa estar atento para que essas oportunidades sejam, que você possa aproveitar elas, né? Pois pessoas são mais importantes que qualquer bem material que possa existir. Olha só, pessoas são mais importantes que qualquer bem material que possa existir. As pessoas são mais importantes. É mais importante que um carro, é mais importante que uma casa, é mais importante que todo bem material que existe neste mundo. Por quê? Porque são imagem e semelhança de Deus. Se o homem, quando ele morre, ele permanece vivo para sempre. Ou ele morre eternamente, ou ele vai viver eternamente com o Senhor. Por isso que as pessoas são importantes e precisamos dar valor a essas pessoas. Amém? Esse então foi o primeiro ponto, que Jesus, ele foi exemplo servindo os seus discípulos. Amém? Agora o segundo ponto aqui, Jesus foi exemplo quando serviu a multidão. Em Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante diz: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram para as cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles. O que Jesus Cristo teve? Compaixão deles, né? E curou seus doentes. Versículo 19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças a Deus. E partiu os pães. E em seguida deu aos seus discípulos, a estes a multidão. O que Jesus fez aqui? Ele partiu os pães. Ele demonstrou o seu exemplo. E assim ele mostrou para os seus discípulos. E os discípulos, né? Logo assim, repartiram os pães, né? Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Olha só outro exemplo aqui, que Jesus ele serviu a multidão. Então aqui, gente, primeiro, Jesus ele foi movido de compaixão. Ele curou os enfermos. E logo depois fez multiplicar os pães e os peixes para uma multidão faminta. Então Jesus ele viu a necessidade espiritual das pessoas, de serem curadas. Não somente fisicamente, mas curadas da alma. Porque Jesus ele ensinou. Jesus ele manifestou ali o seu poder através das suas palavras. E logo então ele curou as pessoas enfermas. Agora a gente imagina os doentes e enfermos que tinham naquele local. 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Imagine como Jesus deveria estar exausto, né? Deveria estar cansado. E ainda deu graças ao Senhor, repartiu o pão, os pães e os peixes. E deu para todos. Deus deu para todos. E Jesus Cristo, ele quer usar você para isso. Jesus Cristo, ele quer usar aquilo que você tem para repartir com as pessoas. O que você tem? É uma habilidade que você pode ensinar para alguém? Talvez seja algum bem material que você tenha mais, que você pode abençoar a vida do seu irmão? Até mesmo uma oração que você faz, uma visita que você faz para alguém que está precisando. Isso é servir. Isso é seguir o exemplo de Jesus. Em 1 João 3,17 diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.
Tiago capítulo 2, verso 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Se a sua fé não for acompanhada de obras, ela é morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ah, eu acredito em Jesus, eu creio em Deus. Mas não tem nenhuma atitude. A gente não vê frutos. Então me mostre a sua fé com as suas obras. Porque assim eu vou ver Jesus em você. Você quer que a luz de Cristo, uma das orações do profeta Davi, ele falava: Senhor, que a tua luz brilhe em meu rosto. Como é que a luz do Senhor Jesus brilha em nosso rosto? Quando a gente é luz para as pessoas. Quando a gente demonstra isso através das nossas obras. Não só com palavras, mas com atitudes, amém? Então, gente, como podemos ver, Jesus, ele não apenas supriu o espiritual, como eu já disse, manifestando o seu poder para curar os enfermos e doentes, mas supriu também o físico, alimentando, fazendo multiplicar os pães e os peixes. Amém? Agora, no capítulo 3, né? No ponto 3 aqui, que eu quero abordar também, Jesus foi exemplo quando serviu ao Pai Celestial. Vamos lá? Em Mateus capítulo 20, versículo 28, que é o tema principal da nossa mensagem. Vamos repetir juntos? Como filho do homem que não veio para ser, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? E você está aqui para servir. Não espere alguém te servir, sirva, porque é melhor dar do que receber. Mas bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. João capítulo 4, verso 34 diz: Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha só, Jesus, ele estava ali para servir a Deus. A comida e a bebida dele era servir a Deus, era completar a obra. E nós estamos aqui com uma missão. Cada um de vocês, Andressa, você tem um propósito, Nicolas, você tem um propósito, Marcelo, Vanessa, todos nós temos um propósito. Então você está aqui para concluir a obra de Deus. A nossa principal comida e bebida não é apenas um arroz e um feijão, ou um suco de uva, né? Não, é fazer a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro pão é aquele que desceu do céu. E quem desceu do céu? Jesus. Como diz a oração, né? O pão nosso, né, de cada dia. O pão nosso que cada dia nos dá hoje. Então, gente, é o pão diário que é a palavra de Deus, e nós precisamos dar, nós precisamos doar, sabe? Nós precisamos levar a palavra de Deus. Irmãos, vamos prestar conta do nosso bairro para Jesus, vamos prestar conta da nossa família para Jesus, vamos prestar conta dos nossos colegas, aqueles colegas que estão lá na sua sala. Você precisa falar de Jesus. Ah, mas eu tenho medo, eu sou tímido. Quebra essa timidez, Jesus, ele te chama. Colegas do seu trabalho, essas pessoas precisam ouvir falar de Jesus, ele quer te usar. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Olha só, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só, como a gente viu antes, Jesus, ele não se humilhou, ele não se abaixou para lavar os pés dos seus discípulos. Ele não se humilhou também quando ele foi levado até a cruz do Calvário. E olha só a recompensa: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O homem, sabe, ele serviu, gente, ele sendo Deus, ele serviu. Então, gente, por que não servir? Às vezes a gente cria tantas barreiras, a gente cria tantas desculpas. Vou falar uma coisa para você, grave isso na sua mente. As habilidades e os dons que você tem, talvez sejam maravilhosos e importantes, mas Deus, ele quer pessoas disponíveis. Porque existe muitas pessoas com inteligência, com várias habilidades e vários dons, que não se dispõem, e aí, o que adianta? Você saber tanta coisa se você não dispõe para o reino de Deus?
Se disponha para o reino de Deus. Se disponha. Às vezes um irmãozinho ali não sabe quase nada, mas ele se dispõe. Ele se dispõe a aprender, ele se dispõe a evangelizar, ele se dispõe a servir, se dispõe a visitar as pessoas, se dispõe. Isso é disposição, gente. Então se disponha. Deus, Ele está te chamando. Amém? E mais aqui, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um homem que serviu, gente. Ele agora é exaltado. Ele agora está ao lado de Deus. E a Bíblia fala que nós estamos assentados junto com Ele nas regiões celestiais. Nós somos filhos de Deus. A nossa maior alegria tem que ser, não por expulsar um demônio de alguém, ou por curar o enfermo. Não, gente, a nossa maior alegria é porque o nosso nome está escrito no livro dos céus. Isso é maravilhoso. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor, porque você é filho de Deus, porque o seu nome está escrito no livro da vida, e por isso, precisa haver em nós essa disposição de servir e glorificar o nome do Senhor. Se você não está buscando a Deus, se você não está tendo intimidade com o Senhor, então comece a ter com esse Deus maravilhoso, porque Ele vai falar com você, Ele vai direcionar você, o Espírito Santo de Deus vai te usar, amém? Ele vai te usar. E para concluir aqui, mais que saber do que Jesus fez como servo, preste muita atenção, mais que saber do que Jesus fez como servo, precisamos seguir o seu exemplo. Mas só saber, precisamos ser, precisamos viver. É a mesma coisa você pegar a Bíblia e estudar. Você estuda a Bíblia, mas não colocar em prática. E aí, o que vai adiantar? Estuda a Bíblia não sei quantas horas, se não colocar em prática não adianta. Então, gente, conhecemos que Jesus Cristo serviu, conhecemos que Ele se humilhou, foi humilde, então vamos colocar isso em prática. O servir na vida do cristão precisa ser um estilo de vida, amém? O servir na vida do cristão precisa ser um estilo de vida. Então, gente, que esse seja um estilo de vida para você, todos os dias, é servir todos os dias, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Levante suas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida dos seus servos, Pai, que estão aqui, Deus. Eles, Pai querido, que foram chamados para um propósito, Pai. Eles, Pai querido, que foram chamados, Pai querido, Deus, para realizar uma obra maravilhosa do Senhor, Pai. A Tua palavra diz, Deus, que o Senhor é glorificado quando nós damos muitos frutos. A Tua palavra diz, Deus, que o Seu nome é glorificado, Pai querido, Deus, quando, Pai querido, a gente leva o Seu nome, Deus. Venha, Pai querido, nos dar oportunidades para servir. Venha, Jesus Cristo, nos dar oportunidades, Jesus, para honrar o Senhor, servindo, Pai querido, os nossos irmãos, servindo, Pai querido, o nosso próximo, Pai. Pai querido, se existe egoísmo, se existe o orgulho, se existe a soberba, em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora, e venha Jesus Cristo nos dar um coração disposto, Pai querido, a obedecer a sua palavra, Pai querido. Derrama, Pai querido, do teu Espírito Santo neste momento, derrama, Pai querido, da sua glória, Pai querido, neste momento, e usa, Pai querido, a vida dos seus servos, Pai querido, usa os teus servos, Pai querido, em nome